gostaria que você abrisse a sua palavra, a palavra de Deus que está nas suas mãos ou no seu celular, no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Nós vamos dar sequência à exposição que estamos fazendo sobre o rei acima de tudo e o rei acima de todos. Nós temos feito essa exposição no livro de Daniel, por compreender que o grande tema de Daniel é a soberana presença de Deus em toda a história, o domínio soberano de Deus sobre tudo e sobre todos. Isso implica os reis, os grandes, os poderosos e os pequenos da terra. E esse capítulo 4, ele é muito especial, porque ele é um capítulo que se diferencia dos demais capítulos, dos 6 primeiros capítulos. O livro de Daniel é dividido em 2 partes, 6 capítulos falam das experiências de Daniel, dos momentos em que Deus falou com ele, e ele então registra numa forma testemunhal de depoimento, que fica registrado, inspirado pelo Espírito de Deus, e nos 6 últimos ele vai falar sobre as profecias do futuro que Deus havia dado para ele. Esse capítulo 4, portanto, está na primeira parte, mas ele é especial em alguns aspectos. Primeiramente porque ele é um PS, um post-scriptum, ou seja, claramente esse capítulo ele tem uma forma de exposição diferente. Ele parece uma carta, ele parece um documento que, de alguma maneira, Daniel extraiu daquele momento e registrou inspirado por Deus. E por isso eu vou fazer a exposição desse capítulo 4 em 2 partes. Uma hoje pela manhã, e para garantir que você vai estar à noite, a outra à noite também. Então não deixe de vir, porque senão você vai perder as cenas dos próximos capítulos, que vai ser somente à noite. Nessa primeira parte, eu vou começar de trás para frente, porque esse capítulo começa com aquilo que Daniel aprendeu depois da experiência que ele descreve no final do capítulo. Então nós vamos começar com a experiência e depois, hoje à noite, chegar às conclusões que Daniel também chegou, embora no texto seja o contrário. Ele primeiro registra o que ele aprendeu e depois conta a experiência, como ele aprendeu o que aprendeu. Então, Daniel, capítulo 4, como você vai ver, os primeiros versículos, ele estava contando o que ele aprendeu, 1 a 3, e nós vamos então, a partir do 4, versículo 4, expor a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso eu expedi um decreto, e esse decreto pelo qual todos fossem introduzidos à minha presença, todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. É uma expressão para um anjo, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas,
espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, o tronco com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e diz: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E respondeu Beltesazar, que é o próprio Daniel, a Nabucodonosor e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante e para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que como rei cresceste e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu, e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, em termos de ser um vigilante, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, eis aí a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Tu, Nabucodonosor, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas, conta agora Daniel, sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo ou ao final de 12 meses de um ano, passeava ele sobre o palácio real da cidade de Babilônia, e então falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, quando desceu uma voz do céu dizendo: a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o reino, e tu serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer a ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. No mesmo instante,
se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Vamos ficar até aqui. Vamos orar juntos. Curva a sua cabeça e peça a Deus a sua graça para que você possa ouvir a voz do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Te adorando e Te bendizendo, e rogamos agora que a Tua palavra lida, que é suficiente para, inspirada pelo Teu Espírito, falar aos nossos corações, seja palavra iluminada na nossa mente, de modo que possamos, dilatando o nosso coração, de desejo de Te ouvir, sermos completamente preenchidos e saciados pela instrução da Tua palavra. Nós Te rogamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que apesar de nós, da nossa limitação, que o Senhor fale conosco. Fala conosco, Pai, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por que esse texto é diferente dos demais? Não apenas porque caracteristicamente ele é um texto de depoimento, um testemunho do grande rei Nabucodonosor, que conta como ele chegou a passar pelo que ele passou e quais foram as lições que ele aprendeu, mas também porque esse é um texto que marca o tema de todo o livro. E se eu tivesse que escolher um único versículo, eu escolheria aquele que diz, como eu acabei de ler, para que tu saibas que o céu domina o mundo. O tema de Daniel é justamente esse: o céu domina o mundo. Uma linguagem figurada para demonstrar que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, pequenas e grandes, sobre os poderosos e sobre os miúdos da terra, que Ele exerce o seu poder e o faz de maneira soberana, usando os homens e algumas vezes desprezando os homens e agindo de maneira direta, como ele faz aqui. Se você compreendeu bem o contexto e tem acompanhado as ministrações, você entende que Nabucodonosor é exatamente aquele homem que determina a Daniel e aos seus amigos que eles fossem cuidados para se tornarem a elite pensante e particularmente num aspecto da Babilônia, que era o aspecto da interpretação dos sonhos e dos conselhos ao rei. Era costume naquela época que eles compreendessem que os negócios da terra eram influenciados pelos supostos deuses que eles adoravam. Diferentemente de uma visão secularizada dos nossos dias, em que as coisas que são decididas nessa dimensão horizontal parecem a muitos que não têm nenhuma conotação espiritual, e a espiritualidade tem sido empurrada para um canto da vivência social, como se fosse algo essencialmente privativo e exclusivamente do negócio de cada um, de modo que cada um crê do jeito que crê, em quem quiser e assim por diante. Naquela época, a visão que o mundo espiritual e o mundo visível e material tinham uma relação imbricada e íntima, de tal maneira que a própria oração que o Senhor Jesus ensinaria futuramente, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, era vivenciada por esses homens nessa época. Eles batalhavam em nome dos seus deuses, eles expandiam seus impérios em nome dos seus deuses, eles tinham uma cosmovisão própria, baseada na convicção, na crença que eles tinham de quem eram esses deuses, qual era o caráter, a personalidade e a vontade desses deuses. De modo que quando Daniel e os seus amigos são levados cativos no ano 605 a.C. para a Babilônia, numa leva especial que trouxe apenas para aquela terra entre os rios, na Mesopotâmia, a elite pensante, a ideia era que esses homens fossem treinados na ciência dos babilônicos e nas ciências ocultas dos babilônicos, na magia, na feitiçaria, na interpretação dos fenômenos do clima e das coisas do dia a dia na perspectiva espiritual. Era costume, por exemplo, fazer uma série de adivinhações sobre o futuro, usando vísceras de animais que eram
abertos, vivos ainda, e que, a depender da conformação dos órgãos internos, indicavam que os reis deveriam tomar essa ou aquela decisão. Era costume olhar de uma maneira como hoje é conhecido pela astrologia, os astros, e entender qual era a influência que eles tinham sobre os negócios dos homens. Portanto, essa espiritualidade que atravessava a vida material era alguma coisa muito comum para os povos daquela época, e particularmente para Nabucodonosor. Por isso, Daniel é chamado aqui logo no início como aquele que é o líder deste grupo de pessoas. Você recorda que Daniel é exaltado quando interpreta o sonho, que o próprio rei nem chegava a se lembrar de qual sonho era. Nós expomos isso anteriormente. E Daniel não apenas lembra do sonho que o rei não lembrava, mas também dá ao rei a interpretação daquele sonho. Ele é exaltado como principal daquele grupo de adivinhos, de feiticeiros, de mágicos, o que para nós parece algo muito estranho, porque ele cria no único Deus, ele era monoteísta, ele era povo da aliança. No entanto, ele entendia que ali ele poderia exercer a sua influência, e quando chega nesse momento do capítulo 4, ele se vê diante dessa situação que eu acabei de ler. Quando nós vemos isso aqui sendo registrado, nós precisamos entender que isso aqui é registrado a partir de um depoimento de Nabucodonosor. Fica muito claro no versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio, e então eu tive um sonho. Ele conta esse depoimento, e esse depoimento é registrado. Ele conta a sua história, que inclui a presença de Daniel. E o que me chama a atenção é, primeiramente, a maneira como este rei via Daniel. Se você olhar direitinho, em vários momentos, ele exalta a posição de Daniel como aquele que conhecia, ou que nele havia, o espírito dos deuses santos. Veja aí no verso 8, ele diz assim: se me apresentou então Daniel, cujo nome é Beltesazar, e o nome Beltesazar nós sabemos que foi dado a Daniel em homenagem ao rei Bel, ou Baal, da Babilônia. Mas ele diz sobre Beltesazar, que é o próprio Daniel, que nele havia o espírito dos deuses santos. A primeira coisa que me chama a atenção é que a visão que Nabucodonosor tinha de Daniel certamente era incompleta, certamente não era correta, porque Daniel não tinha o espírito dos deuses santos. Ele era habitado como homem de Deus pelo Espírito de Deus, ainda que nós saibamos que há uma diferença da habitação do Espírito Santo da antiga aliança e a habitação do Espírito Santo da nova aliança. Mas quando Deus queria usar profetas, reis e sacerdotes, o Espírito Santo tomava aqueles homens para cumprir aquelas missões. E fica muito claro que durante o tempo que Daniel permanece na Babilônia, ele é habitado pelo Espírito, que dá discernimento para que ele interprete sonhos, dá sabedoria para que ele oriente aquele rei, e é então ele exaltado diante daquele rei. A maneira como Nabucodonosor vê, apesar de ser parcialmente errada, porque obviamente Daniel não cria em vários deuses, mas dá a medida do poder da influência de um homem de Deus num contexto que lhe é hostil ou que lhe é estranho. Dá a entender claramente como alguém, mesmo exercendo uma função em que tem que conviver com pessoas que pensam diferente, que creem diferente, que têm inclusive hostilidade para com ele, como nós vimos no episódio da fornalha de fogo e como nós vamos ver na cova dos leões, apesar disso, ele entendia que aquela influência, e Nabucodonosor reconhecia isso, era uma influência positiva. Daniel era destacado, Daniel era exaltado. E a grande diferença, que é curiosa, que esse texto estabelece, é que enquanto Nabucodonosor se exalta pela posição real que tem, ao mesmo tempo ele exalta Daniel, não pela posição que Daniel tinha, mas por aquele que habitava em Daniel, que era o Deus Todo-Poderoso, que lhe dava sabedoria. E eis aí dois modos de se humilhar e de se exaltar diante de Deus. Um é quando você se exalta como Nabucodonosor se exaltou, e outra é quando você é exaltado pela presença de Deus na sua vida.
Talvez a grande lição que fica nesse texto, nesse primeiro momento, é como Deus pode exaltar um homem como Daniel, que naquela época não era mais tão jovem, já há algum tempo havia passado desde que ele tinha sido levado cativo, mas que na sua integridade, que fica muito claro no capítulo 1, quando ele decide não se contaminar com as finas iguarias do rei, como Deus veio habitar nele e o usou, exaltando-o diante daqueles que supostamente seriam os mais exaltados. Portanto, nós estamos vendo aqui 2 trilhos de existência humana, 2 trilhos de trabalho humano, 2 trilhos de perspectiva de vida. Um que se exalta e que acaba precisando ser humilhado, como nós vimos e veremos daqui a pouco. Outro que se humilha, mas porque se humilha diante do único Deus que realmente tem poder de exaltar e de humilhar, ele é exaltado até mesmo por aquele que se exalta a si mesmo, e permitam a redundância. Esse texto, portanto, confronta Daniel e Nabucodonosor, no momento crucial do reinado de Nabucodonosor. Como você percebeu aqui, ele estava no auge. Em dado momento, ele está no seu palácio, e ele olha toda a sua obra e a grandeza da Babilônia. Bom lembrar que os jardins suspensos da Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, conhecido, um império que só teve rivalidade durante o seu tempo de existência com o Egito, e que inclusive venceu o Egito em vários momentos. Ele olha toda aquela glória econômica, social, política, militar. O império da Babilônia se espalhava por toda aquela região e ele se exalta. Ele mesmo diz que naquele momento ele olhou e disse assim: eis aí o grande reino que eu construí, eu, Nabucodonosor, construí. Ele se exalta. Mas havia um sonho que o perturbava, e no sonho que o perturbava porque, apesar desse sonho ser enigmático, metafórico, como todos os sonhos são, no entanto, tem um aspecto aqui que sempre me intrigou na leitura desse texto. Veja, quando ele começa a contar o seu sonho, diz que essa árvore que vai ser cortada vai ter o seu tronco e as suas raízes preservadas, mas nesse processo, essa árvore terá uma mudança de coração. E é curioso, porque ele está falando de uma árvore, mas num momento tal, diz que o coração dele não será mais coração de homens, mas coração de animais. Então, na própria contação, me permita esse termo, na própria narrativa do sonho que Nabucodonosor faz a Daniel, o próprio Nabucodonosor já tinha um entendimento, ainda que não definido, ainda que não perfeito, que aquela árvore possivelmente referia-se a ele. O que mostra a segunda razão que esse texto é curioso e profundamente importante para nós. É que aquele homem que se exalta, ele tem uma percepção, ainda que incipiente, ainda que não desenvolvida, de que exaltação não cabe ao coração humano. Ele percebe que aquela árvore que vai ser cortada pelo decreto do anjo vigilante, que decreta que ele deveria passar por uma humilhação de se tornar como um animal do campo, ele percebe que aquela árvore indica, pela sua grandeza, pela sua altura que chega até os céus, pela sua copa frondosa, onde todos se alimentavam e onde todos tinham uma sombra, que essa árvore só podia ser símbolo dele mesmo. E quando ele conta a Daniel, ele já insere que aquela árvore, em determinado momento, terá o seu coração. Mas a árvore não tem coração, possivelmente porque Nabucodonosor já tinha a impressão de que, assim como eu e você, aquele determinado sonho que nós tivemos na noite anterior, talvez tenha a ver com a necessidade, ou talvez tenha a ver com as circunstâncias que nós estamos passando na vida. E aí, muitas vezes, nós mesmos entendemos que aquele sonho significa isso ou aquilo. E às vezes queremos apenas conferir, e foi exatamente isso que aconteceu com Daniel, quando Nabucodonosor veio a conferir com ele. Portanto, Nabucodonosor tinha a impressão, já posta no seu coração, que a sua exaltação era uma exaltação indevida. Mas indevida diante de quem?
porque não havia nenhum rei que pudesse lhe competir, não havia nenhum rei que pudesse colocar-se como confronto de riqueza, de poder e de majestade. E eis aí a questão, irmãos, é que quando o homem se exalta, mesmo que ele seja em qualquer área da vida, verdadeiramente o bam, seja pelo dinheiro, pelo poder, pela posição ou pelo conhecimento, ele se exalta em relação a outros homens, a outros seres humanos, a outros seres que estão na sua mesma dimensão. E essa exaltação, ainda que seja antipática, se ela é justa, mas ela é totalmente indevida quando comparada ao único Deus cujo céu domina a terra. E é exatamente essa lição. Você é grande, é verdade. Você é poderoso, é verdade. Essa árvore é enorme, é verdade. Mas isso não é nada diante daquele que, com um único decreto de um vigilante dos céus, manda a árvore ser cortada e ela o é. Portanto, se é apropriado alguém ser honrado e exaltado como homem diante de outros homens, é completamente indevido e inapropriado alguém se exaltar diante do Deus Todo-Poderoso. E essa é a grande lição que Nabucodonosor, de maneira muito difícil e dolorosa, tem que aprender. Vocês leram a descrição, e o que acontece com aquele homem é de sair do estado de exaltação dele para um estado completo de humilhação. Ele perde a sua glória, a sua posição, a sua consciência, age como um louco, come como animais no meio do campo, sofre aquilo que os animais sem amparo de um palácio majestoso que ele tinha já sofriam, ao relento da chuva e do sol, e tudo isso comendo como um animal, vivendo como um animal, por uma única razão, irmãos, porque ele ousou se exaltar diante daquele que ninguém pode ou deve se exaltar, que é o Deus Todo-Poderoso. E eis aqui a grande lição. Quando você vê ao longo da história reinos poderosos, homens ricos, bem-sucedidos, que têm todo o poder e que foram exaltados, como hoje, nessa cultura de celebrização, muitos são exaltados nos dias de hoje, eles estão a um risco no papel de um outro risco muito pior, que é o risco da humilhação. Porque, como nós sabemos, ditado popular, quanto maior a altura, maior a queda. Portanto, a lição que fica muito clara é que qualquer exaltação que alguém possa ter diante de outros homens é completamente indevida diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano, que com o único decreto de um anjo vigilante corta a árvore e deixa apenas as raízes para que, se alguém se humilhar, vier futuramente a ser restaurado. É curioso que Deus faz isso com um homem ímpio, porque normalmente quando você vê as duas formas de Deus humilhar o homem, fica muito claro. E quando Deus humilha o homem, Ele não humilha por uma razão sádica. Deus não tem prazer em humilhar a imagem e semelhança dele mesmo. É porque este homem caído se rebela de tal maneira que chega a afrontar a própria pessoa de Deus. E nessa afronta, Deus precisa colocar as coisas nos termos e chamar o feito à ordem e demonstrar quem é o exaltado e quem deve ser o humilhado diante dele. Mas há sempre duas maneiras. Quando Deus trata com pessoas que o temem, Deus disciplina. E a humilhação que Ele faz quando Ele disciplina é porque já pressupõe que Ele ama aquela pessoa e deseja restaurá-lo. É o que nós talvez possamos sintetizar na ideia de provação. Quando Deus nos prova, é porque Ele quer nos aprovar. A provação é o estado de humilhação imposto por Deus, quando algo no nosso coração precisa ser quebrado. Não porque Deus tem prazer em quebrar, mas porque Deus será exaltado quando eu passar pelo vale da humilhação e lá na frente ser restaurado, aprovado por Deus. Mas Nabucodonosor não era esse homem, pelo menos, não era esse homem publicamente. Veja que ele era um homem que confiava em magos, em feiticeiros, o seu coração era soberbo, a glória subiu-lhe ao poder, e de fato,
justificadamente, entre aspas, aquele homem era o mais poderoso da terra na sua época. A ele não caberia provação, a ele caberia reprovação, e Deus faz isso por intermédio do seu juízo, quando Deus julga sem a possibilidade de restaurar aquele que ele julga, porque ele, conhecendo o coração do ímpio, sabe que esse ímpio não haverá de se converter, não haverá de se quebrantar, e então ele julga aquele ímpio. Ele fez isso com Faraó no passado, mas curiosamente aqui, com Nabucodonosor, ele não faz isso. Ele dá uma chance que Nabucodonosor compreenda, que Nabucodonosor aprenda a lição dura da humilhação diante de Deus. E curiosamente esse homem não era povo da aliança, ele não era dentre os judeus que tinham sido levados à Babilônia, o que me traz então uma conclusão, é que mesmo não sendo povo da aliança, quando Deus tem um propósito de usar alguém, ele faz essa pessoa passar pelo vale da humilhação, restaura-o para que a sua grande lição sirva até mesmo para aqueles que parecem com ele, que fazem parte do seu ciclo social, que fazem parte da sua área de influência, como uma espécie de protótipo, como uma espécie de paradigma, como uma espécie de modelo. Vê o que eu faço com este homem que, mesmo não sendo crente, temente, obediente à minha palavra, mas eu o levei à humilhação, ele enfim se humilhou, converteu-se e foi restaurado. É isso também que eu posso fazer com qualquer um de vocês, semelhante a ele. Nabucodonosor é o protótipo de um grande rei exaltado, que é quebrantado por Deus numa experiência dura. Está registrado aqui, e essa é a grande razão porque está registrado aqui, para que os reis e poderosos, ou até mesmo aqueles que, como nós, tendo tão pouco, nos achamos tanto, de repente olhemos para Nabucodonosor e percebamos que nós estamos a um trisco pequeno de uma grande queda, que na verdade nós estamos sob o risco de a qualquer momento termos que passar pelo vale da humilhação para aprendermos quem Deus é. E quem é que Deus é? Bom, mesmo sendo o tema maior daquilo que eu vou expor à noite, mas Nabucodonosor chega a algumas conclusões muito interessantes. A primeira delas é que, para saber o seu sonho e o que fazer diante do seu sonho, os seus deuses e os seus feiticeiros não lhe bastavam. Ele tinha que procurar um homem de Deus. E ele procura Daniel. Ele entendeu então a diferenciação de um homem temente a Deus de um homem que não é temente a Deus. Ele também entendeu que, quando ele faz isso, ele percebe a limitação do seu tamanho. Porque olha só, quando ele diz assim: tu, pois, verso 18, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Veja a conclusão que ele diz: mas tu podes. E por que tu podes? Pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Ele entendeu que toda a ciência dos babilônicos não era capaz de interpretar, mas a ciência do Deus Santo, que habitava em Daniel, podia lhe dar a interpretação. Ele vai chegar a algumas conclusões que apontam para uma visão teológica sobre Deus, o caráter de Deus, os eternos decretos de Deus, a personalidade de Deus e o poder de Deus, que serão objetos da minha exposição à noite. Porém, tudo isso por conta dele passar pelo vale da humilhação, de se tornar como uma besta, como um animal do campo. Quando eu li esse texto, mais recentemente, para preparar a exposição, eu vi algo que é diametralmente oposto ao que o Deus Santo que se fez carne passou. Na teologia sistemática, nós dizemos que Jesus passou por dois estados: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Ele era exaltado, ele se humilhou e ele foi exaltado depois da sua humilhação. Nós vimos que no estado de humilhação, a melhor descrição é aquela que se encontra em Filipenses capítulo 2,
quando diz que mesmo sendo Deus, não julgou como exaltação ou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de homem, tomou a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Ora, se o Deus que é exaltado se humilha, é porque existe uma bênção em se humilhar diante de Deus, ao invés de precisar ser humilhado por Deus pelas circunstâncias da vida. E eis aí a decisão que podemos e precisamos ter. É que diante do exemplo de Nabucodonosor, nós precisamos caminhar com Jesus e não com ele. Jesus se humilha para poder ser exaltado. Nabucodonosor se exalta e precisa ser humilhado. Qual é a sua opção? Qual é a sua opção? Isso tem aplicações diárias e cotidianas na sua própria vida, querido. No seu ambiente de trabalho, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você convive em família, na maneira como você faz os seus negócios, até mesmo como você negocia, que continua e deve continuar de maneira firme, buscando os seus interesses, sem dúvida alguma, mas não de maneira exaltada, desprezível diante dos outros. Pelo contrário, é preciso que nós sejamos homens e mulheres de corações humildes, como Cristo, que sendo exaltado, tendo seus direitos, abriu mão, esvaziou-se a si mesmo do exercício desses direitos durante o tempo de sua humilhação, para que quando fosse, passasse e cumprisse a obra da redenção, ele fosse exaltado sobremaneira, como diz o texto, recebendo o nome que está sobre todo o nome. E quando eu olho Filipenses capítulo 2, e a maneira como Nabucodonosor se descreve, eles são exatamente a mesma descrição. Enquanto Nabucodonosor olha para si e diz: eu sou o nome sobre todos os nomes, e diante de mim todos os joelhos se dobram, mas tem que ser humilhado. Cristo é o nome sobre todos os nomes, e diante de quem todos os joelhos serão dobrados, mas ele se humilha para poder ser exaltado. Os critérios que a gente poderia separar a humanidade, separar esse auditório aqui, e que eu espero não em duas metades iguais, mas uma majoritária, que seria aqueles que, aprendendo com os caminhos do Senhor, se humilham para ser exaltados, diferentemente daqueles que se exaltam e vão precisar ser humilhados. Aplique isso à sua vida pessoal, à sua vida familiar, à sua vida profissional. Nós hoje à noite vamos aplicar o texto nos primeiros versículos e do versículo 34 ao versículo 37, as grandes conclusões teológicas de Nabucodonosor, quando ele aprende sobre humilhação e glória diante do rei, que é o tema do nosso sermão. Humilhação e glória diante do rei. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Senhor, ainda quando ficarmos pensando sobre aquilo que ouvimos, que as coisas que nós vamos fazer daqui a pouco não tirem de nós a grande lição de se humilhar diante de Ti e ser exaltado por Ti. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E todo aquele que se humilha diante de Ti será exaltado, e todo aquele que se exalta diante de Ti será humilhado. Que no nosso coração não cheguemos nem perto, Senhor, da atitude de autoexaltação, de soberba e autossuficiência de Nabucodonosor, para que o nosso coração não seja tirado como coração de homem para se tornar coração animalesco de animais, coração de bestas no campo. Ó Deus, nos ajuda a ter uma atitude e um coração humilde diante de Ti. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.